Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa última sessão pública aqui do 7º ENAC, sessão intitulada Audiovisual Acessível. E para essa sessão, então, desde já eu agradeço a participação e chamo para compor a mesa aqui comigo o Cid Chames, da Som da Luz. E o Chico Faganello, da Filmes que Voam. Por favor, vamos sentar. E aí, Chico? E aí, Cid? Isso é? Isso sobrou da outra oficina. Esse aqui acho que é para você botar enquanto... Então, a gente tem a dinâmica semelhante das outras sessões, né? A gente vai ter em torno de 20, 25 minutos, a gente tem uma pessoa a menos nessa mesa, então a gente consegue dar um pouquinho mais de tempo para os nossos convidados. E daí depois então, a gente abre para discussão, para trocas, e a gente organiza os blocos de considerações, né? Assim como estava previsto que eu fizesse uma introdução, vamos dizer, para essa mesa, eu ainda falei, ainda mais estando no meio do Cid e do Chico, né? Eu já sou pequenininho, eu vou sumir mais ainda, né? Então, eu não vou nem me atrever a falar no meio deles. O que eu queria mais era poder mostrar um pouco do que a gente tem feito aqui, principalmente para quem é de fora. Convidei o Thiago Coimbra, que está aqui com a gente, vocês já devem ter participado de mesas e sessões com ele também, que coordena junto comigo com o Acesso, um grupo de comunicação acessível, que a gente gosta de chamar, que é um coletivo aqui nosso da URGS, que não é um grupo só de pesquisa, nem só de extensão, nem de ensino, mas que a gente faz tudo junto e com alunos, servidores, membros da comunidade, servidores técnicos e docentes, né? Então, é um grupo realmente muito de todo mundo que quiser participar e quiser fazer algo legal na produção, e principalmente o que a gente tem feito é de audiovisual acessível. A gente tem um grupo que é relacionado à Secretaria de Educação à distância, né? E dentro, então, dos trabalhos que a gente faz lá, um dos principais trabalhos que a gente tem feito é para o Lumina. O Lumina é um repositório da Secretaria de Educação à Distância, da SEAD, aqui da URGS, que tem cursos MOOC, então são cursos livres, abertos, online, gratuitos, né? E a provocação que a gente fez, e que eles aceitaram algum tempo atrás, é que a gente produzisse o primeiro MOOC acessível da universidade. Então, há um ano, mais ou menos, né, Thiago? A gente fez o primeiro trabalho para o curso que se chama Desconstruindo o Racismo na Prática. Não sei se o Thiago está abrindo ali a... Está aberto já no Chrome. Lá no fim. Na anterior, tem a página do do Lumina. Então, se vocês rolarem, tem a vitrine de cursos, como eles chamam, né? Ali bem à esquerda, o terceiro de cima para baixo, é o Desconstruindo o Racismo na Prática, que é esse primeiro curso MOOC acessível que a gente produziu para a Secretaria de Educação à Distância. Essa semana, eu achei que já ia estar na vitrine, abri a vitrine para mostrar para vocês, está o curso que a gente produziu, que é o Comunicação para Todos, Recursos de Acessibilidade na Comunicação, e que conta com a participação da nossa professora Mimi Aragon, que está aqui, temos entrevista com a Mimi e com outros convidados, o professor Nelson Goether também participa, enfim, então temos várias participações nesse curso e que deve abrir semana que vem. Né? Então é mais um curso gratuito e é sobre a temática e tem material em vários formatos. E daí se você quiser abrir ali a segunda aba, Nelson, estou louco, Thiago. Eu já fiz o cadastro, você tem que fazer um cadastro, responder um questionário para entrar no curso, né? E escolher qual curso que você quer fazer. E aqui mostra um pouco da estrutura do curso, como a gente desenvolveu. E mostra, se você rolar um pouquinho mais ali para baixo, tem os módulos. E nos módulos, as possibilidades de escolha, então, do aluno. Então, a videoaula com audiodescrição, a videoaula com janela de Libras, a videoaula com a janela de Libras maior, que foi um formato que a gente testou, porque muitas videoaulas era só o professor falando, né? Então, muitas vezes não tem sentido ter aquela janela gigantesca do audiovisual para o professor e uma minúscula para o intérprete. Então, a gente inverteu a hierarquia, né? O Thiago está abrindo ali. Olá, meu nome é Carla Beatriz Meiners,
e sou professora do Departamento de Ensino e Currículo e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação. Então foi uma experiência muito legal, porque a gente fez a produção também junto com os professores quando eles iam gravar. Então muitos professores foram convidados a eles mesmos se descreverem, a gente ajudou na hora da descrição, né? A gente falou sobre Libras, sobre legendagem, para que eles entendessem também que recursos que iam ser aplicados nas suas aulas. E para o segundo curso que a gente está desenvolvendo, que não é esse que a gente mesmo produziu, tem um segundo curso desse mesmo grupo, que agora a gente está desenvolvendo, né? Inclusive aconteceram mais reuniões para que eles pudessem preparar os seus materiais pensando em todos os formatos que seriam disponibilizados, porque na verdade todos os textos de apoio também tem vários formatos que o aluno pode escolher. Se você voltar ali para a estrutura mais abaixo, tem escolha o texto conforme sua preferência. Daí ele entra naquele link, abre todos os formatos dos textos e ele pode escolher conforme o que ele quer, né? Então, isso só, não quero me estender, mas só para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito para o Lumina, e que a partir da semana que vem, se vocês entrarem lá, vai ter mais um curso MOOC, então, acessível e falando sobre a temática da acessibilidade na comunicação. E na segunda aba lá em cima, Thiago, por favor, na anterior, tem o site, então, www.urgs.br/comacesso, e a gente tem uma aba que é sobre as produções, e dentro dela, audiovisual. E daí ali, então, tem alguns dos vídeos que a gente, muitas vezes, nessa mesma perspectiva de laboratório, foi fazendo testes de audiodescrição, Libras, legendas. Hoje a gente tem no grupo o Thiago, né, professor responsável da parte de Libras e coordenador do grupo junto comigo. A Bruna, que é aluna do design, que faz a legendagem, junto com a Kemi, que faz legendagem e audiodescrição. Tem consultores, tem todo um grupo participando. Então, vocês podem rolar um pouquinho e ver um pouco da produção que é feita lá. Muitas desses vídeos são vídeos justo que estão nos cursos, ou enfim, a gente já fez para outros parceiros. E na próxima guia tem o nosso canal no YouTube, se vocês quiserem se inscrever lá. Também muitos dos vídeos que a gente foi produzindo, a gente coloca, compartilha lá no YouTube, tem desde contação de história em Libras, algumas reportagens da própria universidade, tutoriais usados em aula, animação, a divulgação aqui do evento, tudo que a gente foi produzindo, a gente foi colocando lá no canal para o pessoal ter acesso. Então, vocês podem se inscrever lá para nos ajudar e também para ver o que a gente está... Ele não tem um nome ainda depois tem que ter mais de 100 inscritos para ele ter um nome, mas se você procurar no YouTube como acesso tudo junto, espaço URGS, ele acha como primeiro item de busca o nosso canal. Se a gente tiver 100 inscritos, inscrevam-se, daí a gente vai ter um YouTube /com acesso. E daí a minha sugestão, só para encerrar a minha fala, era um dos vídeos que a gente fez como exercício também. Vê se dá para maximizar ele, para deixar uma lembrança aí da nossa produção. É um exercício que eu fiz de audiodescrição, com revisão da Mimi Aragon, também que está aqui com a gente na audiodescrição, né? E queria deixar essa mensagem, passar esse vídeo aí para vocês antes de passar a fala para os nossos convidados. Detalhe das mãos de duas mulheres. Outras mãos percorrem árvores. Dois idosos dobram lençóis. Outras mãos se aproximam até quase se tocarem. Na grama, na água, nas árvores, na rua. Seguram firme. Duas mãos femininas. Duas mãos masculinas. Em um ônibus, duas mulheres entram de mãos dadas. Sentam-se. Um homem as julga com o olhar. Elas olham para ele. Ele vira o rosto. Elas soltam as mãos. Em um bar, dois jovens se acariciam com as mãos sobre as pernas. Um homem se aproxima. Eles soltam as mãos. No cinema, duas mulheres de mãos dadas. Pessoas se aproximam e elas soltam as mãos. Em outros ambientes, mais casais soltam as mãos. Afastam-se. Na rua, dois homens andam de mãos dadas e sorriem. São vistos por outros homens. Param, se entreolham. Detalhe das mãos que quase se soltam. Aparece o texto branco. Quando você estiver prestes a soltar, segure firme.
as mãos deles voltam a se segurar. Detalhe de outras mãos que se seguram firmes. São casais de mulheres, homens, de diferentes etnias. Sobre fundo azul, texto branco, Auckland Pride. A ANZ está orgulhosa em continuar apoiando o Festival do Orgulho LGBT de Auckland e ao Mar de Graça LGBT de Sydney. Diversidade, inclusão, respeito, logotipo da ANZ. #Segure Firme. Então, só para deixar essa mensagem aí para vocês, que a gente também não soltemos as mãos. Né? Então, agora, passo já para o Cid, para que ele possa fazer a sua fala. E agradeço, como falei, desde já a participação. Tudo bom, pessoal? Estou aqui na frente. Quem não está me vendo. Não consigo falar sentado. Posso levantar? Então, desliguei? Maravilha. Acabei de chutar a tomada e desliguei o projetor. Então, enquanto isso, eu vou apresentar um número de dança. Eu sou empresário, produtor cultural, sou músico, gosto muito de chutar a tomada do projetor. Eu tenho uma empresa chamada O Som da Luz, que trabalha com acessibilidade em conteúdo audiovisual. Eu vim para a ponta de cá do palco porque a tomada... evitar a tomada. Em 2009, foi a primeira vez que eu tive contato com o tema acessibilidade de forma profissional. Em 2010, já deu aí o projetor? Está aquecendo. Em 2010, eu montei a minha empresa O Som da Luz. Em 2009, o meu contato foi através de uma empresa que me contratou para ser gestor de um projeto que era um Prime aprovado pela PUC, que precisava de um gestor de negócio, gestor do projeto, e terminava o produto final desse edital, desse Prime, era um audiolivro. Eu nunca tinha ouvido falar, era um audiolivro com audiodescrição. Eu não tinha ouvido falar em audiodescrição, e foi ali meu primeiro contato. Depois que terminou a minha contratação nesse projeto, eu entendi que gostei do tema, né, e tive um contato com os dados da deficiência no Brasil. Pelo censo de 2010, 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso, para mim, foi numa apresentação que teve, inclusive, aqui na URGS, né, em 2011, né, que daí eu vi em contato com a Mais Diferença da Carla, que estava aqui. Isso me impressionou muito. Um dado de 2010, 1/4 da população, e me dei conta que é 1/4 da população excluída, muito escondida, excluída dos ambientes culturais, e achei que era uma oportunidade de eu fazer alguma coisa boa, alguma coisa do bem e de qualidade. Eu já tinha um contato com a audiodescrição. Em 2010, eu fui contratado pela uma ONG de São Paulo, a Mais Diferenças, para fazer a audiodescrição de um curso de formação de professores da Fundação Padre Anchieta. No primeiro ano foram 140 e poucos videoaulas, né? Porque nesse curso de formação, a Fundação Padre Anchieta lançou o curso à distância e se inscreveram, acho que uns 30 ou 40 professores cegos, e eles não tinham feito a previsão de acessibilidade. E como eu estava começando a trabalhar com audiodescrição,
através de amigos, da rede, enfim, conheci o pessoal da Mais Diferença e eles me chamaram, perguntaram se eu conseguia fazer acessibilidade, porque tinha que ser muito rápido. Montei uma equipe e a gente conseguiu atender. No segundo ano do curso, foram 300 e poucos vídeos. O que estava acontecendo aqui em Porto Alegre, isso em 2010, 2011, estava se formando o início de um núcleo, de uma turma, dá para se dizer que ainda é assim, né? De audiodescritores, onde eu conheci a Mimi, que está dentro do aquário, aquele peixinho lindo ali dentro do aquário, a Mimi. Está ouvindo, Mimi? Tá. Conheci essa turma que trabalha com audiodescrição aqui em Porto Alegre. E a gente aprendeu, foi uma coisa muito legal, porque a gente aprendeu a trabalhar num sistema de todo mundo tentando se capacitar com o que tinha, com os cursos que eram oferecidos, mas todo mundo aprendeu a trabalhar tentando e acertando, modificando, vendo o que estava correto e seguindo. E nesse movimento que estava surgindo, eu vi para a minha empresa uma possibilidade de trabalhar com acessibilidade em vídeo. E eu pensei assim, meu primeiro trabalho legal de audiodescrição foi através de um projeto, então eu me informei e comecei a escrever projetos. O primeiro projeto que eu escrevi foi em 2011, um projeto de Lei Rouanet, que era esse Clássicos do Cinema Brasileiro. Eu pensei assim, Lei Rouanet, isenção de imposto, que hoje é chamado de Lei de Incentivo à Cultura, mudou o nome, né? O governo mudou o nome. Isenção de imposto. A empresa vai pagar imposto, então ele não vai precisar pagar uma verba pro projeto. Então eu achei que todas as empresas iam se jogar em cima de um projeto. E eu pensei, eu já trabalho com audiodescrição, vou fazer acessibilidade, por que não incluir libras e legenda descritiva? Para mim era uma coisa óbvia, né, colocar, já que eu vou fazer uma acessibilidade, colocar as outras, e achava que várias produções já eram assim. E fui me dando conta e conhecendo e vendo que existia pouquíssimo conteúdo nesse formato acessível, ainda mais com as 3 tecnologias. Eu contratei uma curadoria de São Paulo para escolher os títulos e escrevi o Clássicos, meu primeiro projeto, que foi aprovado um ano depois, né, tentando escrevendo e enviando para o Ministério da Cultura e adaptando o projeto. Então, eram 34 filmes, contando a história do cinema brasileiro, desde Limites, que é o primeiro filme de sucesso, o primeiro filme cinema mudo, até Tropa de Elite 2. Eu tinha certeza que as empresas iam bater na minha porta, inclusive, para me oferecer dinheiro, porque, imagina, um projeto inédito, né, filmes de sucesso, isenção de imposto, eles iam dirigir uma parte do imposto, não iam gastar nada, e a realidade foi completamente diferente. Eu bati na porta de várias empresas e todo mundo, quase chutei a tomada de novo. Vamos para o outro lado. Chico, tu vai ter que me aturar aqui do teu lado um pouquinho. E eu tinha certeza que todo mundo ia se jogar para ser parceiro desse projeto. E eu comecei a bater na porta das empresas e todo mundo me dizia, muito legal, muito lindo, que lindo esse teu projeto, mas agora a gente vai apoiar outro projeto, agora não dá. Bom, o projeto ele ficou, como eram 34 filmes, ele ficou no valor de 1.600.000 e não sei quantos mil. E eu achava que era pouco. Daí eu entrei, submeti o projeto num edital do Banrisul aqui do estado, né? Alguma coisa eu vou conseguir nesse edital do Banrisul. E não foi aprovado, é claro. E daí eu fui ver o nome dos projetos que eram aprovados,
e eram projetos com o nome de feira, festival ou festa. E os valores eram bem menores. Daí eu escrevi um outro projeto, Festival de Cinema Acessível. E daí eu fiz em vez de 34 filmes, fiz com 8 filmes e consegui vender. O meu primeiro patrocinador um dos primeiros foi Banrisul e Agrofel, enfim, várias empresas que eram um valor menor e tinham um nome que eu sabia que ia funcionar. Então, eu consegui escrever esse projeto. Em 2015, eu apresentei a primeira parte desse projeto, que foram 5 filmes. Foi 5 filmes de sucesso que eu tirei, fiz uma seleção junto com essa curadoria daqueles filmes do meu primeiro projeto, que era Saneamento Básico, O Homem que Copiava, O Tempo e o Vento, Dois Filhos de Francisco e Tropa de Elite 1. Por que eu apresentei 5? Porque foi o percentual do projeto que eu consegui captar nesse primeiro ano. E eu resolvi não esperar um ano inteiro para apresentar, um ano inteiro. Resolvi não esperar captar tudo para apresentar todo o projeto. Então, com esse pedaço, eu apresentei 5. No outro ano, eu captei mais um tanto, apresentei Se Eu Fosse Você, Tropa de Elite 2 e O Palhaço. E um negócio legal que eu acho assim, desse trabalho de acessibilidade, que cada trabalho que tu faz é uma versão. Cada audiodescritor faz a sua leitura, a sua interpretação. E no Tropa de Elite 2, no mesmo tempo que eu estava fazendo aqui, o Chico estava fazendo em Floripa. Lembra, Chico, que a gente falou por telefone, vamos lançar junto. Mas eram versões diferentes, né? Eram projetos diferentes. E era no mesmo tempo, estava acontecendo a mesma coisa no mesmo tempo aqui em Florianópolis. Nós estávamos fazendo o mesmo filme. Versões diferentes, narradores diferentes, enfim. Mas é muito legal isso, a riqueza desse trabalho. Apresentei e nesse projeto eu comecei a conhecer, eu não circulava ainda no meio que a gente chama assim, das pessoas que trabalham com acessibilidade. Eu conhecia pouca gente, conhecia a Carla, que aprendi muito, bebi muito nessa fonte, e estava conhecendo algumas pessoas, o pessoal que trabalhava com audiodescrição, enfim. E veio um cara numa das sessões, no Tropa de Elite 1, que hoje é meu amigo, quando ele chegou no cinema, no Tropa de Elite, ele perguntou onde é que estava o aparelhinho de transmissão para audiodescrição. E eu disse, não, a audiodescrição ela é aberta. E ele disse, isso é acessibilidade de verdade. E ele me perguntou, por que tu está fazendo aberto? E eu disse, olha, eu acho que é um momento de mostrar a tecnologia e eu acho que é um momento de mostrar que existe público. Não sei se eu estou certo. Ele disse, olha, tu está bem certo. Eu trabalho ele é fiscal do trabalho, eu trabalho com fiscalização das cotas do Ministério do Trabalho. Meu trabalho é esse, também tem a ver com isso, parabéns. E eu pedi para gravar, depois do filme, um depoimento dele, que é o Giger. Vamos botar aqui, Bruna? Rafael Faria Giger, pessoa com baixa visão. É importante esse Festival de Cinema Acessível, eu venho assistindo já todos os filmes e eu sinto que ele é um tanto quanto um libertador. Os mesmos filmes que eu já tinha assistido em outras oportunidades, sem acessibilidade, sem audiodescrição, eles passaram a ter um outro sentido agora que eu comecei a revê-los nesse festival. A pessoa com deficiência visual, com a acessibilidade necessária, ela passa a ter acesso às mesmas informações que as outras pessoas sem deficiência ao assistir um filme. É muito comum a gente reparar que o deficiente visual ele não percebe, ele não compreende todo o filme,
A gente brinca que entende todo o filme, toda a linguagem, a cena final, às vezes, é só uma música épica no fundo, passando as imagens. Bom, o deficiente visual assistiu o filme inteiro e chega no final ele não entende, ele só entende uma música bonita ou uma música de guerra e não entende o que acontece no final. No Festival de Cinema Acessível, eu estou tendo a oportunidade de o mesmo filme que eu já tinha entendido 60% dele, poder agora entender 100% do filme. Então, piadas que são absolutamente visuais, informações que são absolutamente visuais, que sem acessibilidade a pessoa com deficiência visual não teria, a gente passa a ter. Por isso que eu entendo que o Festival de Cinema Acessível ele é libertador nesse sentido, para mostrar que todo espectador, mesmo que tenha deficiência, ele tem sim o direito e condições de compreender o filme na sua totalidade. E esse depoimento dele, assistindo e conversando com outras pessoas, isso daí me motivou mais para continuar escrevendo, aperfeiçoando, porque já que era um projeto da minha empresa, eu não estava atendendo uma demanda que eu tenho que fazer exatamente num molde, eu resolvi ir atrás da qualidade de uma modificação, inovar no formato da apresentação das tecnologias. Isso, na segunda etapa do... eu passo na frente também. Na segunda etapa do festival, né, no segundo festival, melhor, na segunda etapa do festival, eu já mudei o formato da apresentação das tecnologias, né? Eu fiz um teste, convidei alguns amigos surdos, alguns intérpretes, fui para a sala de cinema e fiz um teste num formato diferente, que era tirar o intérprete de cima do filme. Eu diminuí a tela, depois eu vou mostrar para vocês. Diminuí a tela do filme, coloquei o intérprete do lado e a legenda embaixo sem sobreposição à obra. Isso, durante a primeira e segunda etapa do Festival de Cinema Acessível, eu fui testando posições, então o intérprete eu botava mais para baixo, legenda eu tentei botar para baixo, depois botei de novo para cima, eu fui modificando, eu não tinha um padrão pré-estabelecido. Eu ia testando e vendo o que ficava legal, como é que o público, sempre ouvindo o público, o que o público achava. Depois que eu apresentei, eu criei, claro que eu, continuando, tocando a empresa para frente, por ideia do... Eu acho que está no outro slide o Davi. Acho que sim. Aqui, ó. Por ideia do meu filho, que eu levei ele para uma sessão do O Tempo e o Vento, e na hora do filme eu tirei ele, disse, tu não pode assistir esse filme que é impróprio, ele tinha 8 anos na época. Então, ele olhou para mim, eu disse, meu filho vai brincar, estava no Festival de Cinema de Gramado, eu disse, agora tu vai brincar lá fora, tem um playground, não sei o quê, que esse filme é impróprio para ti, tem cenas de violência, cenas de sexo. E ele me disse, pai, tu está me excluindo. Bom, eu venho desde já alguns anos com a carga essa, trabalhando com acessibilidade, com inclusão e um piá. Ele me disse, tu está me excluindo. E aquilo foi um bem forte para mim. Na volta, ele conversando com um casal de amigos que tem baixa visão, ele foi perguntando, pai, existe... pai não, ele perguntou, foi para o Rafael, se existia criança cega com pai vidente e ao contrário. E o Rafael disse, olha, existe, por quê, Davi? Porque o meu projeto é Festival de Cinema Acessível Kids. Leve seu pai ao cinema. Bom, segundo pontapé, naquele fim de semana, deixei ele de castigo 3 meses, nunca mais, estou brincando. E ele foi falando dos filmes. Quando ele chegou em 5 filmes, daí ele falou, no slide anterior, quando ele falou Malévola,
Meu Malvado Favorito, 1 e 2, Frozen, Divertidamente, e tinha mais algum? Não fui eu. Chutei alguma coisa, mas não desliguei nada. Quando ele chegou em 5 filmes, eu disse, 5 eu consigo escrever e 5 eu consigo vender. Então, 2017 e 2018, eu consegui apresentar o Festival de Cinema Acessível Kids. Para mim, caiu uma outra ficha aí, que eu estava trabalhando não só com acessibilidade, eu percebi que no ambiente do cinema se criou um ambiente de convivência de pessoas diferentes, e todos com a possibilidade equiparada de entender, de se divertir, se emocionar com o cinema. E o que eu percebi também, que trabalhar com criança, com esses conceitos de inclusão, e na prática, lá adiante a gente vai ter uma sociedade melhor. E com a criança é muito mais rápido. Isso eu comecei a perceber nas exibições que comecei a levar. Escolas de crianças com deficiência, escolas de crianças sem deficiência. E uma coisa legal que eu percebi também, que eu venho desde 2011, que foi o primeiro, falando em 3 tecnologias de acessibilidade. E daí uma amiga minha, que acabou ficando também pelo trabalho, amiga, que trabalha na Secretaria de Direitos Humanos, ela me disse que o festival de cinema acessível, do formato que eu apresento, eles são 4 tecnologias, porque o ambiente eu deixo a luz um pouco acesa, ou não toda apagada. Tem só 5 minutos? Tá? Putz, agora então eu vou falar bem agora que eu esqueci. Então são 4, porque ele possibilita que quem tem alguma deficiência intelectual ou cognitiva assista junto. Vamos passar, Bruna? Eu vou mostrar para vocês o formato que chegou o Festival Kids, aonde eu cheguei, que eu estava falando. Então, trabalhando com Kids, ele foi premiado, eu tenho que correr agora, porque o tempo está terminando, mas foi um projeto que ganhou o prêmio Impact at Work em 2017, e eu não tinha noção da visibilidade que esse projeto poderia atingir. Os acessos à página foi bem grande, foi atingir outros países aqui da América do Sul, muita gente de fora me perguntando sobre o trabalho. Até hoje eu criei projetos de circulação também com os filmes, que depois das tecnologias prontas, não é justo que eu sente em cima disso e não apresente mais. Então, tive em Pelotas várias vezes, né, e várias cidades. Então, foram 38 cidades, se eu não me engano, e já assistiram o Festival de Cinema Acessível e edição 15, e edição Kids. Puta, ter que falar correndo, eu fico nervoso. Quase 15 mil pessoas, imagina. E a grande maioria dessas pessoas, no interior principalmente, estão indo ao cinema pela primeira vez. Vou mostrar um trechinho do meu Malvado Favorito, para vocês verem o formato que ficou. Uma velhinha dirige um carrinho vermelho. Um carro azul o ultrapassa. Um carrão de metal prateado passa o carro azul. O careca dirige o carrão com um copo na mão. Na traseira do carrão, o motor solta fogo. Ele estaciona de ré em uma casa alta e escura, em meio a casas baixas e brancas. A porta abre automaticamente. Gru bufa. Como é que tá? Olá, Fred. Então, o formato que ficou,
Eu diminui, então, aqui a tela do filme e o intérprete... Não basta eu chutar a tomada, tu tem que me derrubar, Bruna. E o intérprete, ele ficou ali... Dirige o carrão e no porta abre automaticamente. Aí, vamos lá. Aí, ó. E o intérprete fica aqui do lado. O que acontece? O intérprete, ele não está em cima da cena e ele ficou num tamanho grande na tela também. Ele fica, em alguns momentos, do tamanho dos personagens. E isso foi um resultado que funcionou bastante, foi muito, muito elogiado. Se perde, sim, um pouco do tamanho do cinema, mas da tela total, mas se ganha em acessibilidade. E eu fui testando tamanhos de legenda. Esse daqui ainda era uma legenda que estava pequena, que eu aumentei ainda o tamanho da fonte para ficar mais visível. E esse formato eu comecei a replicar em todos os trabalhos que eu podia fazer a finalização, e começou a ser chamado de formato de apresentação das tecnologias, formato som da luz. E é o que está, como eu estou trabalhando agora. Na audiodescrição, a gente mudou alguma coisa do formato clássico que eu tinha conhecido no início do trabalho, que era uma audiodescrição mais dura, mais... dura, eu acho que eu já estou dando a minha opinião, né? Mas era uma mais reta. E colocamos um pouquinho de emoção, só que uma emoção a ver com o filme. Né? Ele não está interpretando, mas está dando um pouquinho de emoção. Então, na audiodescrição, teve um processo de... não sei se dá para chamar de humanização, mas tem uma revisão estética e artística para deixar mais homogêneo, que fique agradável também para quem não tem deficiência, já que eu estou passando a audiodescrição aberta. Qual é o próximo, Bruno? Então, como eu disse, 34 cidades, 14.577 pessoas assistiram os filmes do festival. Outro? Então, já anunciando para vocês, em primeira mão, o próximo projeto é para o ano que vem, que já está em captação. Já tem 2 empresas que estão captando, é o Ficção, o Festival de Cinema Acessível, Ficção e Aventura. Então, eu vou fazer Harry Potter, Avatar, Star Wars e Pantera Negra. Já comecei a captar. Acho que no final do ano já começam a abrir os filmes e trabalhar as tecnologias. Eu vou finalizar mostrando uma realização pessoal, que, já que eu sou músico e trabalho com acessibilidade, a minha banda fez um clipe e não tinha como eu passar um clipe se não fosse no formato acessível. Eu fiquei com vergonha. Quando o clipe ficou pronto, eu disse, ok, não vou disponibilizar na minha página. Eu só curti, dei os curtidos e peguei o clipe, pedi o roteiro de audiodescrição, é da Mimi, com revisão do Rafa Braz. A intérprete de Libras é a Celina Xavier e as legendas da Bruna Pezzi. E a narração é da Ana Ferreira. Vou passar, nem que seja um pedacinho para vocês, tá? Na tela preta, o título hater em letras brancas. De dia, de dentro de um carro, cenas coloridas, desfocadas e aceleradas de uma estrada movimentada. Sobre as cenas, o nome Ozelhos em letras brancas. Em preto e branco, cenas da banda tocando no estúdio. O vocalista Leandro usa óculos escuros. A certeza me humilha, eu não nego. Esse tom, essa proeza
ver menos que um cego. Eu me expresso, me fascina, soa como um compromisso. Não olhar além da rima. O baterista Cidito também usa óculos escuros. Cenas coloridas da estrada. Preto e branco, a banda no estúdio. Que domina muito mais, te satisfaz. O entulho Vendado, Leandro digita furiosamente no notebook. No estúdio, o baixista Arthur. Na tela preta, o título... Então é isso, pessoal. Quem quiser assistir todo o clipe, está disponível no YouTube, na página dos Eles. E... um prazer estar aqui. Obrigado a todos vocês. Só um comentário aqui sobre essa música, que foi o clipe. É um tema bem atual, são os haters, né? Os odiadores da internet. Eu tenho alguns amigos que são assim, por mais estranho que pareça, que pessoalmente são um doce de pessoa e atrás do monitor ou no teclado ali se transformam nos monstros. É um momento bem característico que a gente está vivendo, é um fenômeno muito estranho, ainda não entendi o que provoca. E alguns não são mais meus amigos. Obrigado, então, Cid. Obrigado, pessoal. Passa a palavra, então, para o Chico. Atropelar o tempo aí. Boa tarde, boa tarde. Pô, Cid, agora eu vou ter que mostrar coisa de novo. Eu não tinha a intenção. A outra apresentação eu passei a manhã inteira de pé. Queria ficar sentadinho, sossegado. Chico, cuidado, tem uma armadilha aqui nesse canto. Vê pra mim se tem uma pastinha chamada Projeta Enap. Tá. Então, como tem muitas pessoas, boa tarde, obrigado, que não viram a primeira apresentação, eu preciso dizer quem eu sou, de onde eu venho, do que me alimento. E aí nós temos brevissimamente o segundo slide. Eu sou de uma produtora chamada Filmes que Voam, que tem quase 30 anos de idade. No campo da acessibilidade nós temos vários produtos, alguns gratuitos. Esse aqui é um guia para pessoas aprenderem a descrever imagens estáticas. Vocês baixam, colam no desktop ou na parede do escritório e nunca mais vão usar a desculpa de não fazer convites acessíveis, porque é grátis. Aqui em cima lançamos ontem um curso com 20 videoaulas gratuitas de introdução à audiodescrição com foco para pessoas cegas ou com baixa visão. Também é grátis. Vocês entram lá e se cadastram e podem assistir às aulas e ver como foi o processo de audiodescrição e várias discussões conceituais. É para introduzir as pessoas e popularizar a audiodescrição. E aqui nós temos um curso grande que vai acontecer no ano que vem, já estamos produzindo, que é a acessibilidade em toda a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro, em todas as mídias, em todos os processos, inclusive realidade aumentada, games, etc. Se vocês não ouvirem atentamente o que eu falar hoje, vocês vão ter que pagar esse curso. Então, economizem, porque esse curso vai ser pago, certo? E lá em cima tem uma oficina sobre eventos culturais acessíveis, certo? Bom, procura a página www.filmesquevoam.com.br. Do mesmo modo que o Cid, a gente aprendeu na prática e a gente faz também profissionalmente para a indústria, traduções acessíveis de filmes bons e filmes ruins, eles nos pagam, ótimo. Mas tem alguns projetos pessoais que a gente faz, e é o centro da minha fala hoje, porque achamos de absoluta relevância. O centro da fala é curadoria. Ok, os últimos que nós fizemos... pode baixar, pode ir baixando, pode ir baixando, pode ir baixando, pode ir baixando, pode ir baixando. Nós temos curtas, médias, filmes brasileiros completos lá em cima. Nós temos um canal também, filmes em libras, por exemplo, filmes em libras, você vai lá.
Ó, aí tem filmes em libras. Os últimos que nós fizemos, isso aí é uma série de TV nossa, que é uma zoeira crente. Aqui, para aí. Os últimos que nós fizemos é um documentário chamado Santiago, de um diretor grande brasileiro chamado João Moreira Salles, e nós usamos a experiência, dá um playzinho sem som para a gente ver, deixa ele rodando, usar um tipo de libras que nós gostamos muito, que são vários tradutores, cada um para um personagem. Certo? Isso você só pode fazer quando tem algum dinheiro e tempo. E gente de altíssimo talento, como o meu querido amigo Tiago. Enfim, esse é o nosso tradutor também, um deles, o Tom. Ele faz muito bem música. Então, os clipes musicais que nós fizemos, ele já se... Como eu vi o clipe do Tom, ele já bota um bonezinho, se é hip hop, já sai dançando e fazendo. E tem, como vocês devem ter visto na internet agora, uma receptividade muito boa entre os surdos. Eles gostam de ver o surdo interpretando conforme o músico é. Então o Tom faz isso muito bem. Esse é o personagem do Santiago, foi um desafio enorme porque ele fala portunhol, espanhol e piemontês. Então nós tivemos que buscar no piemontês antigo algumas palavras, enfim. E aí ele também tem audiodescrição, pode fechar esse e vamos para outro. Tem um outro clássico do cinema, esses são os originais, que é A Hora da Estrela, da Susana Amaral, que é um filmaço. O Homem que Virou Suco, que é o filmaço também, que tem vários tradutores. A Macabeia foi premiada 20 anos depois no Festival de Gramado. Aí, ó, essa é a nossa, volta um pouquinho, aí você pode ver um diálogo em libras, com tradutores diferentes, interpretando papéis diferentes e como nós posicionamos eles. Enfim, agora é legal você botar o som para a gente ouvir. O nome é esse, José Severino da Silva. Pois é, e o meu é Deraldo José da Silva. Mas tudo esses pau de arara é Silva. Documento, vai. Não tem? Não tem documento? Não tem nenhum documento, porque quando eu cheguei aqui não deu tempo de tirar documento, eu tava sem dinheiro. Esses pau de arara sem documento, hein? Mas que onda é essa, meu? Você é um descarado mesmo, hein? Mexer com pé de chinelo é foda, viu? Enfim, e a gente faz filmes que a gente gosta, quando não nos pagam. Porém, ao contrário do Cid, e aí tem outro aí, tem A Hora da Estrela, tem O Homem que Vira o Suco, tem... pode continuar em libras. Tenho mais o quê? E vários que nos dão problema. Ao contrário do Cid, que consegue sempre arrumar dinheiro, nós não conseguimos arrumar dinheiro, porque tem um problema sério, que todos esses filmes, eles são já vendidos ou comprados ou licenciados. Então, o danado que comprou a licença do filme, mesmo que não projete em libras, em audiodescrição, ele não nos deixa fazer essa versão e exibir publicamente. E para a gente não faz sentido, a concepção do Cid é diferente, fazer um festival para ter, digamos, alguns acessos que as pessoas vejam duas exibições, não pagam o investimento. São opções diferentes, certo? Bom, então aí esse é um canal no YouTube, volta lá para o site, e tem um blog também que a gente posta com muita frequência assuntos sobre a acessibilidade, entre outras coisas, tem várias provocações para publicidade, etc, etc. Agora pode fechar e eu prometo não mostrar mais nada para vocês. O que eu queria dizer para vocês é curadoria. Vocês têm aqui, qual é o tema da nossa mesa? Audiovisual acessível. Audiovisual acessível. Bom, qual é o raciocínio? Vocês precisam pensar numa curadoria que é o seguinte: vocês têm um público núcleo e um público alvo. O público alvo, digamos, é mais amplo do que o público núcleo. E como eu disse na minha oficina anterior, os cegos, os surdos, eles também comem churrasco, eles também são vegetarianos, eles também vão à faculdade, eles também são colorados ou gremistas. Portanto, eu sugiro vivamente aplicar aquilo que eu aprendi a duras penas de fazer, cometendo vários erros, no Festival de Cinema Infantil em Florianópolis, que vocês raciocinem em termos coletivos e não individualizados e não focados.
Parem de pensar em produtos específicos e dirigidos objetivamente para cegos e para surdos. Então, faça uma curadoria do mesmo modo que todo e qualquer festival do mundo faz. Maravilha, vamos fazer filmes sobre festival de cinema sobre ervas medicinais e curas alternativas. É um puta tema, vai ter um monte de gente. Vocês não precisam incluir especificamente cegos e surdos nesse contexto. Vocês sabem que os cegos e surdos também provavelmente vão se interessar por esse tipo de conteúdo, do mesmo modo que eles se interessam pelos filmes do Festival de Gramado, ou dos filmes de Fronteira, ou dos filmes do Cine Esquema Novo, que acontece em Porto Alegre, ou do Festival de Curitiba, Olhar de Cinema, de filme cabeça estrangeiro. Então, é uma atitude coerente pensar na curadoria, não individualizar essas criaturas estranhas que vêm de Júpiter ou Netuno, que são os cegos e os surdos, porque eles não são. Então, número 1, é a primeira coisa. Segunda questão, óbvio que vocês vão escolher os filmes que vocês quiserem, na sua sessão, do jeito que vocês quiserem, mas vocês precisam saber se essas pessoas vão estar presentes ou não, mas elas só vão estar presentes ou não se vocês forem empáticos, acessíveis, coerentes e éticos. Vocês têm que cativá-las, porque os cegos e os surdos já têm problemas suficientes para sair de casa com seus cães guia, com as ruas esburacadas, com a falta de grana. Como nós ouvimos da Patrícia no início, eles estão 70% eles estão à beira da miséria. Então, vocês não precisam ficar reclamando, porque acontece, eles não vieram. Eles não vieram porque eles têm mais o que fazer, desculpa, que é se proteger, em muitos casos. Primeira coisa, grande parte deles já tem problema em casa com a família que tem essa dificuldade de relacionamento e aceitação, por N fatores. Então, vocês precisam ser empáticos e começar a saber onde eles estão e, muito antes do evento, seduzi-los de forma construtiva. Mostrar para eles como eles podem ir, mostrar como eles vão ser recebidos e que eles vão ter uma boa experiência. Digamos, multissensorial ou sinestésica, não a sinestésica com C, aquela com S da teoria do cinema dos anos 30. Sinestesia, vocês obviamente é um público que sabe o que é. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês têm uma série de entidades e associações que cuidam dos cegos e vocês já sabem, pelo menos em Porto Alegre, aonde eles estão. O CID já sabe tudo. Onde estão os cegos, onde estão os surdos, como eles se movimentam e já sabe que eles amam ver os filmes da Disney e os filmes americanos, e é uma jogada interessantíssima, porque, ao contrário de mim, que faço filmes que eu posso achar interessante, e um cego diz, caramba, esse mordomo antiquado falando em piemontês, coisas que não me interessam, eu quero ver o filme da Disney. Entendeu? E tem para todo mundo. Do mesmo jeito que nós discutimos essas questões, eles também têm as deles. Então, vocês precisam de associações com essas pessoas. Vocês precisam se unir às APAES, às universidades, às faculdades, e seja lá quem for, mas muito tempo antes e com uma equipe que saiba. E não é uma equipe de jovens recém-formados da faculdade de jornalismo ou pessoas gênios da publicidade. Não. É gente que, de preferência, tem algum tipo de deficiência, da qual vocês estão falando. Ou que é cego, ou que é surdo, ou tem baixa visão, ou, enfim, é o surdo oralizado. E aí, meus camaradas, se o filme for ruim, não há santo que ajude, porque o cego não vai gostar, nem o surdo, nem o ouvinte, nem o vidente. Tomem cuidado, entendeu? Porque o nosso mercado, no Brasil, nós produzimos quase 500 filmes por ano. Muitos festivais existem, mas muitos festivais são festivais de guetos, de compadres, de grupos, e aí as pessoas se obrigam a ver filmes que não fazem muito sentido, com todo o respeito. Todo mundo tem o direito de fazer o que é. Então, escolham bem os filmes de vocês. Vejam que eu estou falando não sobre e de e para cegos e surdos. Estou falando para todo mundo, porque a lógica se aplica a todos, ok?
E se vocês não tiverem uma equipe preparada, como é que um japonês que vem a Porto Alegre passear, ou sei lá o que se faz em Porto Alegre, qual é a relação com o Japão, ele tem um tio, digamos, aqui, e ele decide ir no festival de cinema, e ele não tem informação e não tem ninguém que fala japonês com esse cara. Então vocês precisam ter, na sessão acessível que vocês vão fazer, alguém que fale Libras, alguém que tenha uma relação objetiva com os cegos, para orientar, para criar a comunidade de vocês, ok? E essa é a equipe que vocês têm. Aí, as projeções, beleza, nós já sabemos que não tem mais nenhuma dificuldade técnica objetiva e nenhum ambiente para projeção de cinema acessível, nem no shopping center, nem nessa sala, nem na padaria de esquina. Já é possível projetar filmes com legendas de várias maneiras, com libras e com audiodescrição. Porém, vocês precisam tomar cuidado com algumas questões. Estamos numa fase de tecnologia que se transforma, ainda instável e pouco, digamos, conhecida por toda a cadeia produtiva, sobretudo pós-produção, que é aquela galera que entrega o filme depois de filmado, e distribuição. Ao contrário dos Estados Unidos, se nós não temos uma ABNT na sala do cinema. Nos Estados Unidos tem um negócio muito sério e rigoroso dos volumes da sala, da acústica, do como o cara deve se comportar. Aqui no Brasil, o projecionista, em muitos casos, aperta um botão e vai fumar um cigarro, e já era. Entendeu? Então, não é muito assim que funciona. Tem maneiras de evitar problemas fazendo o quê? Estudando o negócio antes. Vocês sabem que essa sala não está equipada com 2 tipos de equipamentos que nós temos para as salas de cinema. Um se chama ProAccess e o outro é um da Dolby. Um funciona pela internet e outro funciona por infravermelho. Existe o DCP, Digital Cinema Package, que vai lá no projecionista, ele aciona o usuário cego ou surdo, pega na bilheteria o seu kit, o seu fone, coloca na base da pipoca e escolhe o que ele quer ver. Só ele, os outros vê o filme como sempre viram. Mas isso aqui não tem, porque é uma tecnologia cara, essa sala não tem. Então vocês vão ter que fazer de outro jeito, vocês vão ter que projetar o filme com a Libras impressa e quase nunca as pessoas reclamam que a Libras está impressa, porque depois dos primeiros 3 minutos já desapareceu o tradutor de Libras, ok? Se vocês têm legendas, vocês têm que tomar cuidado, porque o projetor, esse aqui, digamos assim, ele pode fazer com que as legendas subam lá no alto, faça um grande ponto de exclamação, virar uma letra, ele come os cedilhas, por isso vocês têm que testar o negócio antes. E no que se refere à audiodescrição, vocês têm 2 maneiras de fazer. Vocês podem arriscar a passar a pista de audiodescrição que foi gravada lá no estúdio do CID, nos parâmetros adequados, exatamente junto com a projeção do filme, só para os cegos ouvirem com os aparelhinhos que são iguais a que eles estão ouvindo aqui, ou vocês podem fazer ao vivo, que também é uma maneira mais segura, basta que a audiodescritora profissional experiente leia os roteiros enquanto o filme projetou. Lógico que vocês, que são espertos, vão contratar pessoas que sabem fazer o serviço, certo? Porque não adianta dizer que vai fazer logo, como nós vimos nas legendas. Hoje aprendi de manhã na oficina sobre legendas que eu vou ter que rever 1 milhão de coisas, porque as pessoas me pedem legenda hoje, eu tenho que entregar amanhã, e às vezes dá um monte de coisas que não é legal, já sei. Já vi que eu fiz um monte de besteira, nos últimos 20 dias, pelo menos umas 2. Mas como aí nós entramos num problema muito sério, os usuários cegos, os usuários surdos, eles não estão tendo a oportunidade de avaliar esses conteúdos maciça e regularmente. Porque ou eles passam no cinema dos projetos do CID, ou de vez em quando eu passo na internet, ou às vezes a gente faz na mostra de cinema infantil, porque apesar da legislação que existe, as televisões não passam.
filmes com audiodescrição. Apesar da legislação, as salas de cinema não passam os filmes com libras e audiodescrição. Então, nós não sabemos se as maluquices que a gente faz com o Tiago sobre os tradutores de libras é o melhor caminho. A gente não tem a certeza que as experiências do CID são o melhor caminho, porque nós temos retornos vagos. Que legal, 2 dizem. 4 dizem, talvez ser, mas nós não temos dados científicos que nos indicam um caminho seguro para continuar. Nós estamos fazendo tudo intuitivamente. Por quê? Porque os filmes que nós fizemos e toda a produção brasileira audiovisual, desde 2014, é obrigada a fazer acessibilidade, só que eles ficam socados na Cinemateca Brasileira, sem nenhuma difusão. Nada. Certo? Então, eu acho que nos próximos 3, 4, 5 anos, nós vamos ter a possibilidade de definir as coisas legais. Os cegos e os surdos vão poder dizer que bagunça que ficam os filmes feitos pela Filmes que Voam, porque é um monte de tradutores diferentes querendo imitar os atores, ou ele disse, puxa, seria legal que o tradutor do CID ficasse dentro. A gente não sabe ainda, porque nós não temos pesquisas que não precisam ser cientificamente consolidadas. Basta que as pessoas digam, achei o máximo. Várias. Certo? Então, indo um pouquinho mais adiante, eu sugiro o seguinte, que vocês, a partir de hoje, saibam que tem coisas muito simples que podem ser feitas em termos de inclusão audiovisual. E elas partem de um princípio que não é técnico o problema não é técnico. Por quê? Sobretudo em Porto Alegre, eu estou sendo localizado porque eu estou conhecendo a realidade há muito tempo, eu sei que vocês têm excelentes profissionais aqui. Vocês têm excelentes profissionais de várias áreas aqui, das 3 possíveis, e vocês têm já usuários que, graças ao trabalho de CID e de outras pessoas, que eles são ativos, certo? Então, vocês não têm mais problemas técnicos, hipoteticamente, digamos assim. Ou vocês têm muito menos problemas do que outros lugares do país, digamos. Então, o que eu sugiro vivamente é que vocês tentem, a partir de hoje, pensar no cego e no surdo como se vocês pensassem em qualquer outra pessoa. Quando vocês façam qualquer tipo de atividade audiovisual, sessão acessível, seja para o YouTube, do seu canal. Oi, gente, estou aqui, andei de skate, foi o máximo e tal. Se vocês têm qualquer possibilidade de relação econômica e de patrocinador com isso, vocês têm a obrigação de fazer a Libras e a audiodescrição. Simplesmente que vocês vão aumentar muito a audiência do filme de vocês. Vocês vão adquirir credibilidade, vocês vão adquirir respeito e vocês vão aumentar as estatísticas para depois mostrar para o cara que paga a prancha de skate para o canal de vocês. Entendeu? Então, é um caminho que me parece que a gente precisa... Eu sei, é difícil. Eu sei, é complicado. A gente precisa ter uma atitude um pouco mais fria em relação a isso. A gente precisa ver a acessibilidade como um negócio mais profissional, mais de mercado, ok? Não sei o que vai dar a estatística de Porto Alegre. Vocês terão 100, 150, 200 cegos que vão assistir os vídeos de vocês? É bastante, digamos assim, no primeiro momento, considerando todos os problemas que eles têm, e eles têm mais o que fazer. Dizia aquele barbudo teórico do capitalismo, chamado Carlos Marx. Primeiro come, depois pensa. Então, eles estão mais preocupados, como surdos e como, em certa medida, todos nós, em sobreviver. Então, eles não têm a obrigação de ir. Então, a coisa mais importante, na minha modestíssima e humilde opinião, que é formada a partir da experiência prática, é a formação desse público. E não vai ser
com uma postura mais agressiva em termos de propaganda, publicidade e integração. Vocês têm que botar a funcionar essa enorme usina de talentos que vocês têm em Porto Alegre, essa grande capacidade que vocês têm aqui de acessar essas pessoas. É isso que eu tinha a dizer, e porque eu juro que eu não tenho mais nada, porque eu ouvi tantas coisas interessantes, mas é isso que eu queria provocar vocês. Primeira coisa, livre-se da ideia de que cegos e surdos não podem dar dinheiro para vocês. Eles podem, mas também vocês não vão lá buscar o dinheiro dos cegos e dos surdos diretamente. Eles vão dar de outra maneira, através de intangíveis. Certo? E nós estamos vivendo um momento maravilhoso, um momento que nós vamos derrubar naturalmente todas essas barreiras. Muito mais pessoas estão aprendendo a fazer audiodescrição, muito mais pessoas estão aprendendo a fazer libras. É uma lei de mercado, naturalmente as coisas vão melhorar. E quando essa enorme quantidade de filmes começar a ser vistas pelos cegos e pelos surdos, porque eles não estão sendo vistos, aí que nós vamos ter os parâmetros. E as pessoas vão tomar cuidado a não chamar maluco para fazer libras e audiodescrição, porque eles vão queimar o filme, certo? E aí o mercado vai melhorar, porque nós teremos posturas melhores, os produtores vão aprender que eles precisam de tempo, os profissionais vão aprender que cada macaco no seu galho eles precisam estudar, e o público vai ser sempre mais exigente, porque é o direito deles, como é o nosso. Eu, quando vou à sala de cinema, eu quero que a projeção esteja impecável, quando eu vou ao restaurante, eu quero que a comida esteja boa. E é assim que funciona, certo? Eu não sei se eu misturei muita coisa, mas peço desculpas se foi isso. Obrigado. Então, pessoal, como a gente combinou no início da sessão, até devido ao tempo, que a gente já está quase estourando o tempo da sessão, não vou me estender aqui, já vou abrir logo para que o pessoal possa se manifestar e dialogar um pouco com os nossos convidados. Então, se alguém tiver alguma questão, consideração para fazer, que a gente possa, então, falar agora com o Cid e com o Chico. Pode levantar a mão, a gente leva o microfone. Não é bem uma questão. Primeiro, dar os parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e porque gostei muito de ouvir o Chico. Porque, essencialmente, o Chico defende o que eu defendo. Quando eu falava dos livros, os livros não são pensados... É um livro que é para todos. Não é por facto de ser surdo. O facto do livro estar em braille e estar em letra aumentada não quer dizer que a criança que não tem... Ou seja, cada um vê como quer. E, portanto, este pensamento agrada-me imenso. Nós não temos que pensar especificamente que estamos a criar formatos. Não, estamos a criar algo que é para todos. Agora temos é que ver como é que colocamos isso no mercado, tanto no cinema, como na literatura, como nas artes, e de facto como é que trazemos estas pessoas. Porque muitas vezes elas não vêm, é por tudo isso que disse, mas também por um desconhecimento e também porque a sociedade ainda não está preparada para isso. As coisas ainda não estão divulgadas assim. Claro que vocês no Brasil têm um trabalho excelente a nível de audiodescrição, etc. Não sei se vocês têm noção que nós em Portugal nem sequer temos filmes com audiodescrição. Quando falamos nisso é assim alguma coisa como fôssemos um ET de outro planeta. Não se pensa nisso. Nem se pensa em fazer um festival desses, nada disso. Isso seria quase impossível chegarmos lá com uma ideia destas. Não seria impossível, não é? Mas... quem sabe, sim, se vamos, e passar, achei muito interessante essa ideia, gosto muito dessa ideia, é para todos, portanto, quando todos têm a mesma necessidade, todos gostam de ver as mesmas coisas, isso o facto de nós, e ser aberto, é também o que me agradou bem de ver, é ser aberto e, portanto, todos nós temos a oportunidade. E é verdade que eu tenho algumas dificuldades, não é? Algumas deficiências. Começa logo por não ver bem. E outras mais, que não se veem. O facto de estar lá o Inter, pode haver audiodescrição, isso não vai alterar em nada o prazer de eu ver o filme.
porque eu vou-me esquecer rapidamente do intérprete que está ali, porque não necessito dele, não é? E, portanto, essa ideia aplicada ao filme, do filme ser para todos, achei excelente. Parabéns. Eu queria só assim complementar o que o Chico falou, que foi bem interessante. Às vezes a ansiedade de tornar um produto acessível não está funcionando? Corre o risco de escolher profissionais que não têm expertise naquilo, né? Então, o fato de eu traduzir, interpretar na igreja, não me torna um intérprete competente para interpretar um filme. O fato de eu saber usar no software que produz legendas não me torna um profissional em legendagem. E assim por diante. Então, eu acho que a ansiedade também podemos cometer problemas, né? A gente tem essa ansiedade de tornar acessível e, ao mesmo tempo, trazemos profissionais que não têm expertise para isso, né? Eu acho que é importante a gente começar a conhecer esses profissionais e a ter uma agenda sobre esses profissionais, né, ter os contatos, as agendas, para que a gente possa também possibilitar o melhor aos espectadores que precisam da tradução, da acessibilidade, né? Então, assim, era isso que eu queria chamar a atenção, para que a gente saia daqui com esse cuidado de proporcionar o melhor. Eu vou levar o microfone, você vai fechar com mais uma questão para o primeiro bloco, daí se manifesta tudo junto, pode ser? Jefferson. Jefferson Fernandes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Primeiro, parabéns aos colegas pela provocação. Eu lamento por outras atividades não ter chegado no início para ver a fala inteira do Cid, mas uma provocação para ele. Que tal pensarmos o festival itinerante, que tal pensarmos o Nordeste? Eu tenho muito comigo uma lição poética do Manuel de Barros, que é precisamos desaprender. E o cinema constrói outras formas de educação do olhar. Então, é uma provocação que eu lhe faço, porque nos ajuda a formar um pouco na direção que a Célia coloca, de todo mundo estar junto e todo mundo aprender com o outro, com o diferente, etc. Nesse aspecto também é uma provocação para o Chico. Que tal nessas provocações de projeto, Chico, a gente fazer também projetos em que o material que você está produzindo, que vem contribuindo, colocando na praça, chega também na escola. Eu tenho uma experiência fantástica de dar uma audição, de uma fruição no contexto escolar de um dos filmes que vocês fizeram a acessibilidade. Foi um impacto violento no contexto escolar. E nós precisamos que o cinema esteja dentro da escola, sendo cinema para também construir outra pedagogia. E a gente está conseguindo fazer isso. Mas seria interessante também provocá-lo nesse aspecto, de como pensar um link com esse acervo circulando na escola, para que todo mundo também possa ter acesso. A experiência que eu venho de teatro diz que as primeiras iniciativas que esses jovens e as crianças têm com teatro na escola, quem sabe a gente pensa também em outras experiências também exitosas a partir da escola com o cinema. É essa a provocação que eu faço para os dois colegas. Complementando as falas e as trocas aqui. Primeiro, eu acho fundamental o que o Chico falou da curadoria e do que os filmes que a gente, quando faz, não contratado por uma empresa que nos contrata para fazer tal produto, tal filme, a gente faz aquele trabalho. Mas o que a gente opta tem que ser de gosto de todos. Eu acho que esse acesso, a gente não pode fazer, tentando ser mais claro assim, só o que eu gosto. Não posso fazer, eu acho que eu tenho que gostar do que eu faço. E é fundamental a escolha de algo para todos, isso é básico. Da fala da... Como é que é teu nome? Da Patrícia. Hoje a gente tem uma tecnologia da internet
que a gente pode trabalhar com os profissionais do Brasil todo, falando em acessibilidade no Brasil. Então, a qualidade dos profissionais, a gente não tem que optar pela melhor qualidade. É fundamental. Eu acho que é uma obrigação de quem trabalha com isso. Como o Chico falou, a gente está experimentando, a gente está desbravando, está descobrindo maneiras. A tecnologia está vindo junto, também testando formatos de tecnologia. Então, a qualidade dos profissionais, a gente pode trabalhar. Hoje eu estou fazendo um trabalho com no próprio festival, trabalhei com vários roteiristas do Brasil, com revisores do Brasil, não só dos que eu conheço, os meus amigos, mas o leque está aberto, a gente tem a tecnologia, isso é fundamental. Quando a gente opta por fazer um trabalho, eu acho que tem que buscar a qualidade. E a gente está descobrindo, esse retorno a gente está tendo agora, como o Chico falou, gostei, não gostei. Eu até tenho uma situação, a gente está colocando um formato acessível para todos. É democratização do acesso para as pessoas escolherem se querem ou não ir a um filme. Um amigo meu, cego, eu disse que ia apresentar o filme divertidamente. E ele me disse assim, não vou. Eu fiquei, no primeiro momento, eu fiquei brabo. Eu disse, pô, nunca tem filme, quando tem, tu não vai. Eu perguntei, por que tu não vai? Ele disse, não gosto desse filme. Depois eu me dei conta que é ótimo o escolher. E quanto também dentro da democratização do acesso, de circular, fazer pelo Brasil, a ideia é essa. Quando eu trabalho com esses filmes Disney e os de fora, vamos dizer assim, das grandes produções, a licença que eu tenho, eu não posso disponibilizar na internet. E alguns filmes nacionais também, eu não tenho autorização para fazer O Tempo e o Vento, por exemplo, eu tive que conseguir 8 autorizações. A liberação, o primeiro ainda mais que era em 2015, 2014, 2015, ninguém sabia o que era isso. Então foi muito difícil eu conseguir fazer a acessibilidade do Tempo e o Vento, porque foram 8 assinaturas que eu tive que ter. Daí eu liberava, daí se formou um grupo, não era WhatsApp, era um grupo por e-mail. Fulano, você concorda com isso? Você concorda? Sim, mas quantas pessoas vão assistir? Mas como é que é? Vão transformar o filme? Então, existia um desconhecimento do que ia ser feito. Então, foi muito difícil. E também não é disponível, mas vai ser gratuito? E como que a gente vai cobrar os direitos? Então, existia toda uma relação iniciando. E a gente realmente está no início de um processo que a gente está descobrindo como fazer, quais são as maneiras. Há um tempo atrás, eu falei que eu acredito que todas as salas de cinema mais adiante vão ter um plug na cadeira que tu chega com o teu fone de ouvido, ou vai ter um fone disponível no cinema, e tu vai plugar ele no braço da cadeira, onde ser, e tu vai escutar a audiodescrição se quiser. E eu acho que mais adiante vai ser assim. E a gente está partindo por um caminho sem volta, ainda bem, do tudo para todos. E eu acho que somos pioneiros, né, numa nova maneira de assistir o cinema. E eu descobri também com a audiodescrição que ela não serve só para cegos. Minha sogra, que tem 82 anos, 83, ela adora filmes com audiodescrição. Numa sessão em Santa Maria, que é uma cidade do interior do estado aqui, foi um grupo de autistas
enorme. E ali, para mim, foi uma outra descoberta, saber que a audiodescrição serve também para quem tem alguma deficiência intelectual ou cognitiva. Então, tinha muitos autistas, com muitos em Pelotas, foi também uma turma bem grande da APAI, muitos com síndrome de Down. Então, a gente está descobrindo, eu, pelo menos, trabalhando com isso, estou descobrindo públicos diversos, idosos. A longevidade está aumentando e cada vez mais a gente está perdendo, é natural, né? A visão vai diminuindo, a audição, então vai servir para todo mundo mesmo. Quer se manifestar, Chico? Sobre a escola, eu obviamente acho que o Jefferson tem toda a razão. A gente faz isso todo ano com os filmes que passamos acessíveis na Mostra de Cinema Infantil. Já temos 14 DVDs. Nesse ano, em julho passado, acabamos de lançar o 14º. E a duras penas, porque nem mais o software de autoração de DVD acessível, ele resiste. Então, não vai ter mais DVD. A gente decretou a morte do DVD. Mas, em geral, 6 a 7 filmes, já há 14 anos que a gente faz acessibilidade, eles vão para um DVD e são distribuídos gratuitamente para as escolas. A Luísa entregou há um mês passado 14 DVDs de todos para a rede pública do Rio de Janeiro. E DVD por quê? Alguém já disse aqui, nós fomos sempre no inverno em Campos Novos, tem um projeto que o patrocinador lá de uma barragem, ele quer que fale para as comunidades, as pessoas não têm internet, tem internet e a lenha. Não adianta você querer dar para eles. E os computadores têm USB 2.0, então a experiência não é boa. Então, o DVD é a única coisa que ainda sobra para eles assistirem aos filmes. É um fato. Estou falando de 2019, Santa Catarina, supostamente autorreferente, um dos estados mais ricos e bem resolvidos, pelo menos economicamente. Moral e intelectualmente, esquece. É outro assunto. Então, a gente faz os DVDs e tenta fazer. E de que modo? A gente inventou um negócio de enganar o DVD, a tecnologia, porque o DVD ele não foi projetado para acessibilidade, certo? Então, a gente inventava coisas para o DVD ler os menus acessíveis como se fosse outra informação, sempre dando um delay de 1 segundo e tal, tem todas umas gambiarras só para isso funcionar. Funcionou durante 14 anos. O Blu-ray nunca foi acessível, digamos assim, e nunca permitiu que se trabalhasse. Então, agora, os próprios softwares de autoração dos DVD, eles caducaram, não existe mais, e os que a gente conseguiu guardar e fazendo backups, eles também não rodam mais, porque os computadores mudaram o sistema operacional que não lê mais aquele troço de 64 bits, não sei o quê. Então, ainda que o software esteja íntegro, o sistema operacional da máquina não quer nem saber daquele troço. Então, lamentavelmente, nós só teremos 14 DVDs. Se ainda tiver algum no acervo, eu vou te mandar. Certo? E nem todos a gente pode botar na internet, tem um canal lá no Filmes que Vão de muito filme infantil, porque nós pagamos os direitos para as pessoas, precisa ter uma relação ética, precisa pagar para o cara, e às vezes é uma encrenca fenomenal. Você compra de um curta-metragista um filme que é lindo, e que ele assina o documento, tem o direito do papai, da mamãe, a música está ok, tudo ok, bababá. 2 semanas depois você recebe uma notificação de alguém que viu a música porque a legislação diz que tem os direitos autorais, patrimoniais e conexos. E aí o sobrinho do irmão, do cunhado, do tio, do vizinho, herdeiro da nora, ele diz, cadê minha grana? Tu diz, como? Quem é você? Da onde? E aí é um inferno. Sobretudo na internet, porque eles têm softwares que vão rastrear essas coisas e, no mínimo, se arruma, perde um tempo absurdo com advogados, pode não dar em nada, e respondendo diligências. E isso é um gasto de tempo que não paga nem
a conta. E se alguém disse para vocês ao contrário, vocês podem acreditar. Essa história de pessoas ficarem milionárias com o YouTube é mentira, certo? É uma das grandes fraudes do nosso tempo. 4 ou 5 pessoas foram eleitas para dizer que ficaram milionárias e as pessoas ganham dinheiro no Vale do Silício com os anúncios feitos em cima do conteúdo de vocês. YouTube é legal, sim. Se estiverem gravando, não editem isso, por favor. Lá, moço, ouviu? Não autorizo. É importante, porque ele democratiza, sim, mas essa história de ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é o cara da agência de publicidade, é o tráfico de dados da companhia telefônica, é os caras do Vale do Silício, e quem fez o conteúdo, que é a razão daquilo, dá dinheiro, você não ganha um puto. Entendeu? Então não paga a pena eu ficar alimentando esse monstro e ter problemas de diligência de direito autoral. Eu deixei de fazer muita coisa pela mesma coisa do Cid. Eu tenho direito de alguns filmes, mas aí o dono da música que tocou, que é um cara de uma orquestra da Escócia, ele disse, mas isso, como assim? Entendeu? Eu digo, como assim que está aqui? O produtor me liberou. Ah, mas eu não liberei para o produtor. Eu digo, bom, mas aí é um problema seu. Ah, mas isso não está certo. E daí lá vem o advogado. E essa história não é boa. Eu tenho um amigo que fez um filme muito legal, documentário famoso. Tudo que ele conseguiu ganhar com o documentário, ele perdeu por questões legais. E tem um negócio mais sacana ainda, que tem gente fazendo nos Estados Unidos. Tem muita gente fazendo sucesso no YouTube, com canais de culinária, notícias, dicas, youtubers, todo mundo quer ser YouTube, que pegam essas músicas supostamente livres. E aí os caras descobrem e deixam tocar 1 ano, 2 anos, até acumular uma baita grana. E depois vem o processo que você foi acionado para pagar em dólares. Hoje está 4,12. Certo? Então eu preciso tomar muito cuidado, que eu tenho mais o que fazer do que me meter em encrenca por causa de um curta-metragem que eu sei lá o que é. Entende? Então por isso o DVD é legal. O Tropa de Elite que a gente fez foi lindo, foi uma puta audiência, deu 2 milhões de views e tal, porque o Padilha, que eu conheço, liberou, e aí não sei o quê, mas eu vivia mexendo o saco com a Globo, com não sei quem. Eu acabei tirando do ar. Mas eu sei um monte de gente nessa sala que tem a cópia, vocês podem pedir, pirata, não me interessa. Não edita isso. Então, pessoal, em função do horário, como a gente tem na sequência... Ele falou que tu já respondeu sem ele perguntar. Então, gostaria de novamente agradecer muito ao Chico, ao Cid, né, e nesse momento de encerramento dessa sessão, como eu falei antes, a última sessão pública da ENAC, agradecer a todos que participaram com a gente, muitos desde o primeiro dia, desde o primeiro minicurso, né, e que estiveram, então, durante todo esse evento. Né? Agradeço muito a Patrícia, ao Jefferson, colegas, né, que viemos lutando juntos para que isso aconteça, assim como todos os nossos convidados que estão aqui presentes, em que em algum momento participaram desse evento com a gente, a professora Célia, a Patrícia, a Lígia, não sei mais quem eu estou vendo aqui, que falou com a gente, o Thiago, que está aqui na frente, todo mundo que participou e que está aqui, quero agradecer muito, a Letícia está lá atrás também, todo mundo que... a Carla agora eu não vi, mas todos que estavam aqui, que, enfim, não vou lembrar de todos para citar, mas agradecer muitos, assim como o próprio Jefferson falou, a Carla, o Cid, que tiveram já desde a primeira edição com a gente lá em 2011, né? E que a gente espera que juntos, de alguma forma, a gente chegue ao 8º, ou 9º, ou 10º, que esse encontro mude de nome, mude de lugar, né? E que a gente possa fazer todas essas transformações juntos, mas que a gente possa se encontrar para trocar. Ainda não é um encerramento, a gente tem na sequência ainda mais algumas sessões de apresentação de trabalhos, né? Então, na verdade já estamos com o tempo meio estouradinho, né? Mas teremos uma sessão de trabalhos aqui nessa sala mesmo, e depois nas outras 3 salas onde o evento também aconteceu, teremos as outras sessões. Então, convido vocês que após um breve, nesse caso mais breve ainda, intervalo, já se direcionem para as salas conforme os trabalhos que vocês tiverem interesse de assistir ou que forem apresentar. Os trabalhos estão relacionados no mural ao lado de cada uma das portas. Novamente, obrigado. Espero que aproveitem o final do dia. Quem fica com a gente, que aproveite o feriado amanhã e aproveitem um pouco de Porto Alegre. Um abraço.